A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, Josué e o Espírito da Conquista. Preste atenção, filho. O nome Josué é uma versão antiga do nome de Jesus em hebraico, destacando a sua conexão com a redenção e a vitória pela fé. Antes de se tornar o capitão do povo de Israel, ele se uniu com um companheiro que caminhou com ele lado a lado até os últimos dias de sua vida, o famoso Caleb. O nome Caleb tem um significado que pode ser interpretado como coração fiel, servo de Deus, ou até mesmo como um cão, no sentido de alguém leal e corajoso. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã. Junto a Josué, ele foi um dos únicos a demonstrar fé e confiança que Deus daria vitória. Esses dois amigos nos revelam um verdadeiro espírito da conquista que precisamos ter a fim de nos apossar daquilo que o Senhor nos deu. Lá em Números, capítulo 14, do verso 21 ao 24, diz assim: Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, como juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Sabe, filho, no verso 24 desse texto, nós lemos que, porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Quando temos o espírito de Caleb, a nossa vida espiritual é transformada. Esse espírito, na realidade, é gerado em nós pela palavra e pelo Espírito Santo e faz toda a diferença em nossa caminhada com Deus. Agora vamos recordar, o povo de Israel havia saído do Egito e passado pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o sangue de Jesus. Quando você entra na vida, entrega a sua vida a Jesus, você é lavado pelo sangue dele. Você é liberto do Egito. Por outro lado, o Egito simboliza o mundo, o pecado, a vida velha, antes de se render a Cristo. Mas depois de ser liberto do mundo, liberto do pecado, lavado pelo sangue do Cordeiro, o que acontece? Agora você está caminhando no deserto. Porém, Deus não quer que você permaneça no deserto. Ele quer te levar para a terra que mana leite e mel. Muitos cristãos acreditam que essa terra simboliza o céu, mas não, a terra prometida não é o céu. A terra prometida simboliza a vida cristã vitoriosa aqui na terra. Deus havia prometido a eles que a terra prometida era deles. Essa terra que mana leite e mel já estava garantida. Deus havia dito: é só vocês tomarem posse, porque eu já dei a vocês. Porém, eles não tiveram uma atitude correta. Eles não tiveram o coração certo diante de Deus. E por terem tido um espírito de incredulidade, Deus declarou: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto verá a terra prometida, porque não tem um coração correto diante de mim. Mas Deus fez uma exceção e disse: porém, meu servo Caleb tem um espírito diferente. Ele tem outro espírito e ele tomará posse da terra prometida. Uma coisa importante que eu ressalto nesse versículo 24 é o que Deus diz: quando temos esse espírito de Caleb, além de você, seus filhos, sua descendência,
sua família também entrarão nessa vida vitoriosa cristã. E você não deseja apenas essa vida vitoriosa para si mesmo, mas quer transmiti-la para seus filhos e para sua casa. A Bíblia nos assegura que quando nós temos esse espírito de Caleb, não apenas vivemos essa vida vitoriosa, mas a nossa descendência também a possuirá. Uau, que coisa poderosa! Então, como podemos ter esse espírito de Caleb? Quais os segredos para viver essa vida vitoriosa? A primeira coisa, o espírito da conquista nos liberta da mentalidade de escravo. Infelizmente, os outros 10 espias tinham uma mentalidade de escravo. E eu quero compartilhar isso com você. Como essa mentalidade nasce e se desenvolve em nós. Mas Caleb e Josué não tinham essa mentalidade. O que precisamos entender é que todos eles eram escravos no Egito, mas Deus libertou da escravidão. Da mesma forma, todos os filhos de Deus que entregaram a vida a Jesus foram libertos da escravidão, do pecado e do mundo. No entanto, aqueles 10 espias e o povo de Israel, mesmo tendo sido libertos fisicamente do Egito, não foram libertos da mentalidade de escravo. Não basta apenas ser liberto do pecado e do mundo. Claro que isso é maravilhoso e essencial, mas para termos uma vida cristã vitoriosa aqui na terra, é fundamental nos libertarmos dessa mentalidade de escravo. Agora veja alguns efeitos nocivos dessa mentalidade de escravo. Primeira coisa, a mentalidade de escravo gera um sentimento de inferioridade espiritual. No que diz Números 13, 31, sobre aqueles que não tiveram o espírito de Caleb. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é forte demais, mais do que nós. A mentalidade de escravo sempre diz: eu não posso, eu não dou conta, não vai dar certo. A pessoa sempre se sente espiritualmente inferior, acha que nunca está bem com Deus, sente que sempre precisa que outra pessoa ore por ela. E não é errado querer que outros orem por você. Eu também quero pessoas orando por mim, mas quando você sabe quem é em Deus, você não vive em inferioridade espiritual. Você entende que quando ora, Deus responde, porque Ele não age baseado nos seus méritos, mas porque você é em Cristo Jesus. A mentalidade de escravo gera uma tristeza inexplicável. Em Números capítulo 14, verso 1, diz que aqueles que tinham essa mentalidade de escravo reagiram assim. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Que horror! Há pessoas que sentem uma tristeza profunda, sem explicação plausível. Isso é resultado de uma mentalidade de escravo. Mas veja o que o Senhor nos diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. A mentalidade de escravo gera um espírito de incredulidade. Em Números capítulo 13, do verso 32 ao 33, a Bíblia diz: e diante dos filhos de Israel, esses outros 10 espias falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Veja que o espírito de incredulidade, eles disseram: nós sentimos como gafanhotos perto deles. Certeza, eles também nos viam como gafanhotos. Eles enxergaram o problema como gigantes, mas esqueceram que Deus era muito maior do que qualquer problema. Agora eu quero que você saiba de uma coisa: quando você tem um espírito de fé, em vez de um espírito de incredulidade, você sabe que o seu Deus é maior do que qualquer problema. E em nome de Jesus, você vai superar todas as dificuldades. E isso só é possível quando você entende
a nova aliança, porque você é um pacto estabelecido sobre a fé na obra consumada de Cristo. A mentalidade de escravo gera atitudes erradas. Um outro defeito prejudicial do espírito da incredulidade é que ele gera atitudes erradas. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Números 14:2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou até mesmo neste deserto. Meu Deus, agora eles estavam murmurando contra os seus líderes. Isso é um sintoma claro de mentalidade de escravo. Mesmo quando os líderes não erram em nada, aqueles que têm essa mentalidade falam mal deles, murmuram contra a visão que Deus lhe deu, criticam a sua fé. A murmuração contamina a atmosfera e pode envenenar o ambiente do lar e da família. Ao invés de casa ser um lugar de paz, comunhão, ela se torna um ambiente pesado, azedo, cheio de incredulidade. É como uma nuvem negra que paira sobre o lar, porque toda hora alguém está falando mal, criticando, murmurando, reclamando. Isso me faz lembrar de uma velha história que diz que uma mulher pegou um ônibus lotado. Assim que entrou, começou a reclamar de tudo. Falava mal da prefeitura, dos buracos na rua, do calor, do ônibus que, segundo ela, não prestava. Para essa mulher, nada estava bom. Ela criticava as autoridades, resmungava sobre qualquer detalhe e parecia determinada a espalhar o mau humor. Quando finalmente chegou ao seu destino, começou a descer do ônibus, o motorista a chamou. Senhora, a senhora se esqueceu algo aqui no ônibus. Ela, muito intrigada, perguntou: ah, é? O que foi? O motorista respondeu: uma péssima impressão. Agora eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, onde você passa? Que tipo de atmosfera você gera nos lugares onde está? Na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, familiares? Qual é o ambiente que você cria? Você está gerando uma mentalidade de escravo, marcada por incredulidade, murmuração e negatividade? Ou está cultivando uma atmosfera de fé e vitória, transmitindo palavras de encorajamento e esperança? Seja alguém que fala bem e que edifica, que transmite vida. Decida hoje que da sua boca não sairá nada negativo sobre os outros. Esse é o grande segredo para se livrar da mentalidade de escravo. Não basta apenas ser liberto do Egito. Você também precisa ser liberto da mentalidade do Egito. Hoje, nas redes sociais, nós vemos como as pessoas podem ser cruéis. O ser humano, separado de Deus, libera todo o veneno, espalha palavras de ódio, palavrões, atitudes horríveis. E por isso que nós precisamos de Jesus. Somente Ele pode nos transformar, a mudar a maneira de pensar e nos ensinar a falar palavras boas, palavras de amor, palavras de edificação e transformação. A mentalidade de escravo também se manifesta através do medo de enfrentar desafios. Em Números 14:3, os 10 espias incrédulos disseram: é porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Veja bem, estavam com tanto medo de enfrentar o desafio que não acreditavam nas promessas de Deus. Embora o Senhor já houvesse garantido: vocês vão conseguir, vocês vão conquistar essa terra que emana leite e mel. Mas tomados pelo medo, eles se recusavam a confiar em Deus e diziam: não, nós não vamos conseguir, nossa família vai perecer. Esse medo irracional afetou toda a nação e os impediu de avançar. A mentalidade de escravo afeta a família. Os próprios espias disseram: nossas mulheres e crianças serão levadas como presas. De fato, muitos deles foram derrotados e massacrados, pois não se libertaram dessa mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo se manifesta através do desejo de voltar para o Egito. Veja que em Números 14, verso 4, diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltamos para o Egito. Quando alguém está preso na mentalidade de escravo, começa a sentir saudades do mundo,
Começa a se lembrar das coisas erradas que fazia como se fossem coisas boas. As pessoas que têm essa mentalidade falam das drogas que usava como se fosse algo divertido. Lembram-se dos porres que levou, quase se fosse histórias engraçadas. Fala das imoralidades que cometeu como se fossem experiências positivas. Que horror! Essa saudade do Egito é um sinal claro que alguém ainda não se libertou da mentalidade de escravo. Se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos romper com esse tipo de pensamento. Deus nos chamou para a terra prometida, não para voltar ao Egito. Ouvir os 10 espias vai enfraquecer a nossa fé e aprisionar a nossa mentalidade, porque esses 10 espias representam a lei. A lei sempre traz sobre nós um relatório negativo, nos afastando das promessas de Deus. O espírito de conquista assume a mentalidade de um vencedor. Lá em Números, capítulo 14, versos 6 ao 9, a Bíblia diz: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. De toda a geração que vagou pelo deserto durante 40 anos, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles tiveram uma atitude correta, assumiram uma mentalidade de vencedor. Mas como podemos assumir essa mentalidade, pastor? O vencedor chama para si a responsabilidade. Ao invés de ficar se vitimizando pelo que estavam passando, Josué e Calebe assumiram uma postura de conquista e disseram: nós vamos conquistá-las, porque o Senhor já nos entregou em nossas mãos. O vencedor não fica buscando desculpas para derrotas em sua vida. Ele tem uma postura de chamar para si a responsabilidade de executar o que Deus lhe mandou de fazer, diferente do derrotado, que fica sempre buscando um culpado para justificar o que está passando. O vencedor confia nas promessas de Deus. Enquanto os 10 estavam olhando para o tamanho do inimigo, Josué e Calebe estavam focados nas promessas do Senhor. O Senhor nos prometeu: a terra é nossa, e ponto final. Mude a sua forma de pensar e se alinhe com a verdade da Escritura. A mentalidade de vencedor não nasce por acaso. Ela é construída diariamente através da palavra de Deus. Se queremos viver como Josué e Calebe, precisamos assumir a mentalidade e confiar plenamente no Senhor. O vencedor tem um espírito nobre. A pessoa que não é tão nobre se questiona sobre o segredo do seu sucesso. Sempre olha no espelho e diz: está vendo essa pessoa no espelho? É por causa dela que eu tenho tanto sucesso. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu conquistei. Mas se perguntando a essa mesma pessoa sobre o motivo dos seus fracassos, ela se recusa a olhar no espelho. Em vez disso, ela olha pela janela e culpa os outros. Estou fracassando porque os meus pais não me criaram bem, porque o governo é culpado, porque o meu tio me molestou quando eu era pequeno, porque as circunstâncias não estão favoráveis, porque o meu patrão é um carrasco, porque a igreja onde eu congrego não me ajuda. Sempre transfere a culpa para outros. Já a pessoa nobre age de forma oposta. Se perguntarmos a ela qual a razão do seu sucesso, ela se recusa a olhar no espelho. Em vez disso, ela olha pela janela reconhecendo: se eu tiver qualquer vitória ou sucesso, é pela graça e misericórdia de Deus e pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. Não é por mim, não apesar de mim, pois sem Deus eu não sou nada. Eu dependo dele, sou grato por aqueles que ele trouxe para me ajudar. Essa pessoa é humilde e reconhece a total dependência de Deus. E se perguntarmos a ela sobre o seu fracasso,
A pessoa nunca olha pela janela para culpar os outros. Ela encara o espelho e admite: se houve erros, foram meus, eu errei. Mas pela graça de Deus, eu assumo a responsabilidade. Eu não posso mudar os outros, mas posso me transformar, dar a volta por cima e alcançar o sucesso, em nome de Jesus. Isso é muito poderoso. Esse é o terceiro grande segredo para assumir a mentalidade de vencedor. Seja nobre. O vencedor permanece firme quando todos estão desistindo. A pessoa com a mentalidade de escravo desiste na primeira dificuldade. Ela recua, ela desanima, ela assume a postura de derrotado. Mas aquele que tem a mentalidade de vencedor permanece firme no objetivo da conquista. O povo se levantou contra Moisés, Josué e Calebe, mas eles permaneceram firmes dizendo que os inimigos seriam facilmente derrotados, como se devora um pão. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco e não os temais. Números 14, verso 9. Josué e Calebe permaneceram firmes, porque valorizaram mais a palavra de Deus do que as circunstâncias externas. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O modo como ouvimos a palavra de Deus faz toda a diferença na transformação que ela pode operar em nossas vidas. Por isso, no mesmo culto, uma pessoa pode estar absorvendo cada palavra e tendo a sua vida, casamento, finanças transformadas, enquanto outras distraídas não veem mudança alguma. Se alguém não coloca Deus em primeiro lugar, não terá sucesso. Enquanto o pastor prega, essa pessoa olha para o relógio, para o celular, mas despreza a palavra de Deus. É desprezar o próprio Deus. O espírito da conquista é um espírito de fé. Deus disse que Calebe tinha um espírito diferente. Por isso ele possuía a terra prometida. Veja o que Calebe declarou diante de todos quando estavam reclamando. Então Calebe fez o povo calar diante de Moisés e disse: vamos possuir, vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Números capítulo 13, verso 30. Calebe sabia que a sua força não vinha dele, mas de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Em Deus, Calebe era capaz, perfeitamente capaz, assim como em 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Provérbios 18, 20 diz: ensina, pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. O que você tem declarado? Palavras de fé e confiança em Deus ou palavras de medo e derrota? A Bíblia diz que na nossa língua tem o poder sobre a vida e a morte. Se você entregou sua vida para Jesus, você está em Cristo, você já é mais que vencedor. Quanto mais você declarar a palavra de fé, mais o seu coração vai se encher de fé. E pela fé tudo é possível. Em Números 14, 28, Deus diz: disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Os 10 espias incrédulos disseram: não vamos conseguir, vamos morrer no deserto. E morreram no deserto. Mas Josué e Calebe disseram: nós damos conta. E possuíram a terra. Suas palavras marcaram os limites da sua vida. Declare palavras de fé. Nossa língua é como um leme de navio. Para onde você está direcionado? Muitos falam palavras de fé no domingo, mas durante a semana declaram derrota. Assim como o navio da sua vida oscila entre vitória e fracasso, a Bíblia diz: o homem de ânimo dobre não pense que alcançará coisa alguma. Tiago capítulo 1, verso 8. O espírito de Calebe é de fé perseverante. Ele toma posse da promessa e segue firme até a vitória. Eu declaro que você, que se expõe à palavra de Deus, nunca mais será o mesmo. Sua vida será transformada. Você e a sua família
serão vencedores em todas as áreas, para a glória de Deus. Se você tem experimentado derrota, saiba que as suas palavras podem ter contribuído por isso. Mas se você deseja ser um vencedor em Cristo, comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Não espere o milagre acontecer para depois declarar fé. Primeiro declare fé e então o milagre virá. Aleluia, Pai. Graças eu te dou, Senhor, por essa palavra. E os meus irmãos, ao ouvirem, sintam a mesma fé que eu tenho no meu coração. Um coração de vitorioso, um coração de alguém chamado para vencer. Dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos provisão, dá-nos o espírito da conquista, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam essa palavra, mais pessoas tenham um espírito de conquista e sejam abençoados. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, e você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Com a sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar, seja um semeador da palavra e tenha uma grande colheita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.